Olá para você que acompanha o Futebol na Veia. Estamos começando mais um Tática dos Campeões podcast. E desde já agradeço a você, ouvinte, pela audiência. E se você não escutou os programas passados, ouça pelo feed do Spotify, né? Se você ouve pelo Spotify ou no canal do YouTube do Futebol na Veia. Eu sou o Daniel Mendes e tenho os meus companheiros de coluna Tática dos Campeões para mais uma conversa agradável sobre futebol. Leonardo Pinheiro e André Lobato. E aí, Léo, tudo bem contigo? Fala, Daniel, beleza? E aí, André, tudo certo? Pô, tudo certo. Hoje a gente tem um tema muito legal, que é o Ajax dos anos 70. Provavelmente muitos que vão ouvir aí não viram o time e às vezes também não conhecem tanto sobre, mas foi um time muito revolucionário. Espero que gostem. Obrigado a todos que vêm acompanhando o nosso trabalho e vamos que vamos. É isso, Léo. Muito obrigado aí mais uma vez pela companhia, pela participação, né? E vamos juntos, né? Mais um programa para a gente falar um pouquinho sobre futebol, que é aquilo que a gente gosta muito de fazer. E aí, André, como vai as coisas, meu filho? Beleza? Fala, Daniel. Fala, Léo. E aí, galera? Mais uma semana, né, de podcast Tática dos Campeões, né? O episódio de hoje está muito legal. Nós vamos falar, né, do Ajax de Cruyff, Rinus Michels, que realmente encantou, né, o mundo nos anos 70. Foi um time lendário, né? Aquele futebol total, aquela intensidade, aquela movimentação, aquela coisa maluca, né? Mas que encheu os olhos do mundo, né? E que deu origem mesmo, né, a essa revolução no futebol, porque o Ajax de 1970, né, é a base daquele carrossel holandês da Copa de 74. Muito legal. Sem dúvida, André. É um time muito bem treinado, um time fantástico de fato, né? Então, como os meninos já adiantaram aí, o nosso tema de hoje é o grande time do Ajax, né? Do começo dos anos 70 ali, finalzinho de 69, começo de 70, em que o Rinus Michels começou a sua trajetória como treinador de futebol, né? Comandou ali esse grande time e que influenciou e influencia até hoje no jogo, né? O seu estilo, as suas ideias de futebol, que ficou conhecido como futebol total, né? Que foi também muito base da seleção holandesa de 1974, vice-campeã. E essas ideias foram muito bem executadas dentro do campo, né? Ideias diferentes, revolucionárias para a época e que tiveram uma execução muito boa por parte dos jogadores e o time que proporcionou muitas vitórias e títulos aos torcedores do Ajax, além de revelar para o mundo um dos grandes jogadores da história do futebol, o Johan Cruyff. No período de 1970 a 1973, o Ajax empilhou títulos e mais títulos, foi tricampeão de Champions League, campeão mundial interclubes, tricampeão holandês e tricampeão da Copa da Holanda nesse período, né? Realmente ganhou muitos títulos, foi uma equipe muito vitoriosa. Sendo assim, Léo, fala um pouco da importância do Johan Cruyff, né, para esse time do Ajax e também, de modo geral, assim, a importância que ele tem, a influência que ele tem no futebol. Poxa, falar do Cruyff é até, sim, a gente fica até sem palavras, porque ele é um dos jogadores mais revolucionários que o futebol já teve, se não é o maior. Porque, poxa, o cara surgiu, ele começou a jogar lá para 1960 e poucos, né, 67, se eu não me engano, que ele estreou com 17 anos. O Cruyff, ele chegou na base do Ajax com 10 anos, tanto é que quando ele entrou, uma curiosidade, ele entrou com 10 anos no dia do aniversário dele. Ele já encantava a todos. Infelizmente, com 12 anos, ele perdeu o pai dele, só que essa perca, né, muito dolorosa, ele usou como algo motivador para ele continuar buscando esse jogador, que era um sonho dele e do pai também. E desde sempre se destacando, com 18 anos, ele já era o líder do time. O Cruyff é um jogador, assim, uma palavra que eu acho que assim, descreve muito bem ele, é autêntico. Ele é um cara que, assim, ele jogava o futebol dele, ele não copiava ninguém, ele não seguia nenhuma regra, né, que a gente pode falar. Ele era diferente, ele era, assim, um jogador que a gente, naquela época, principalmente no futebol europeu, que era um futebol mais bruto, não existia. Lógico que a gente vê aqui no Brasil, na época, já tinha jogadores habilidosos, mas lá na Europa era mais raro, e sem contar que o jeito que ele é revolucionário é diferente. O Cruyff, no time do Ajax, ele jogava como um falso 9, coisa que hoje em dia a gente vê em muitos times, e isso nos anos 70. É coisa assim, é um cara que
ele estava à frente do tempo dele. Ele foi 3 vezes bola de ouro e não foi à toa. Sim, porque ele era o cara. No Ajax, aquele time, ele era a cereja do bolo. O time tinha grandes jogadores em volta, tinha, por isso que ganhou tudo aquilo. Entretanto, o Cruyff, ele era o diferencial. É que nem o Brasil em 70. O Brasil em 70 tinha o esquadrão dos 5 camisas 10, né? O Jairzinho, o Gerson, o Pelé, o Tostão e o Rivelino. Entretanto, o Pelé era o diferencial, assim, era o que mais exaltava, e é o Cruyff no Ajax. Né? Vamos colocar tudo na sua devida proporção, mas claro que o Cruyff merece ser destacado dessa forma. Né? Na primeira passagem dele pelo Ajax, ele fez 192 gols em 219 partidas. Então, assim, ele era muito diferencial. Ele corria o campo inteiro, né? O time do Ajax tinha aquele negócio de livre movimentação, e ele, muito inteligente, sabia correr dos adversários. Tanto é que eu vi uma entrevista uma vez de um jogador uruguaio que jogou a Copa de 70, eu não me lembro o nome dele. Ele falou no vestiário que ele ia parar o Cruyff. E o Cruyff, na época, em 70, ele chegou como assim, aquele cara que tava se destacando, porque naquela época não é que nem hoje que tem YouTube, essas coisas que a gente pode ver o cara no outro lado do mundo jogando e a gente vai saber se ele é bom ou não. Naquela época existiam de boatos, e só quem era ali da Europa mesmo sabia do potencial do Cruyff, mas a gente da América do Sul não fazia ideia de como ele jogava. E o Uruguai falou que não deixava ele jogar. No intervalo, os caras questionaram ele, por que você não tá parando aquele holandês? E ele falou, não tem como parar o Cruyff, porque eu não consigo nem achar ele, por conta que o Cruyff não era um jogador que ficava parado numa posição só, ele corria o campo inteiro, ele ia pra ponta, ele ia pra direita, pra esquerda, ficava no meio, num jogo só ele fazia a função de centroavante de meio campo, né, que hoje em dia a gente chama de falso 9, muito inteligente, ele era muito cirúrgico, muito, assim, tático, ele era um jogador, assim, muito perfeitamente tático. E, poxa, ele foi tão grande no Ajax que ele, a número 14, né, que ele usou por muitos anos lá, foi aposentado. Então, assim, ele foi gigante, muito inteligente no time do Ajax, como eu já falei, fazendo a função de falso 9. Ele saía, né, da área, abrindo espaço para que os pontas entrassem, e ele, por ser muito habilidoso, chamava muita marcação. Muitas vezes ele enganava a marcação sem relar na bola, por simples movimentação, ou então muitas vezes ele arrancava de para 3, 4 e fazia um gol. Então, assim, genial. Depois ele se tornou, né, depois dele jogar nos Estados Unidos, voltar para a Holanda, jogar até no rival do Ajax, ele se tornou técnico, ele seguiu, né, as ideias do Mitchell, né, que foi podemos dizer assim, um aliado que ele teve no futebol, que ele jogou com o Mitchell no Ajax e no Barcelona. E, poxa, ele chegou no Barcelona, ele criou a filosofia que até hoje tem, né, de usar jogadores à base e o futebol bem vistoso e tudo mais. Então, assim, ele foi um revolucionário tanto para o futebol holandês quanto para o futebol mundial. Um jogador, assim, fora de série e que sempre esteve à frente do tempo dele. Então, a gente tem sempre que exaltar muito Johan Cruyff, que infelizmente faleceu em 2016, mas que sempre vai ter o seu legado no futebol. É isso, Léo. É realmente um jogador muito especial, né, na história do futebol e, de fato, um grande nome da história não só do Ajax, mas do futebol mundial. E, André, pegando um pouco do que o Léo disse também sobre o Mitchell, né, sobre as ideias desse futebol total trazidas por ele, e como essas ideias elas se encaixaram na construção de um time tão vencedor e tão competitivo que era o Ajax do começo dos anos 70. Não, com certeza, Daniel. E é muito legal, né, o que o Léo falou sobre o Cruyff, porque ele, né, o maior jogador holandês, né, que nós tivemos. E o Mitchell, ele teve um papel muito importante nesse desenvolvimento do Cruyff, porque o Cruyff, né, foi um belíssimo jogador, e o Mitchell também, ele foi um grande técnico, mas ele precisava de um jogador que dentro de campo, ele realmente fosse o pilar, aquele mesmo que conseguisse controlar, né, o jogo em si. Então é muito legal. Então eu vou falar um pouco sobre esse futebol total, né, que foi aplicado pelo Ajax. A equipe holandesa, né, jogava-se muito envolvente e eficaz. O Mitchells, ele fez esse método do futebol total, que consistia em quê? Essa liberdade mesmo dentro de campo, porque nenhum jogador tinha posição fixa. Aí, tipo assim, todos os jogadores, eles ficavam flutuando, né, e mantendo essa posse de bola, e eles não tinham posição fixa. Assim, às vezes o zagueiro ia para o ataque, né, e o volante às vezes cobria ele, sabe? É uma coisa assim muito doida. Basicamente, o esquema utilizado pelo Mitchells era o 4-3-3.
só que eles tornavam um 3-4-3 quando tinha a posse de bola. Por quê? Porque os dois zagueiros, né, eles faziam, né, a função, só que tinha um volante que ele se tornava líbero, que era o Ram. O Ram, ele se tornava, né, esse terceiro homem, né, saída de bola. Isso liberava muito, né, o apoio dos laterais. Aí com isso, né, os laterais eles tinham muita liberdade mesmo para atacar, para ter essa amplitude, né, para chegar ao papel do líbero, porque ele tinha esse papel mesmo defensivo, né, de proteção da zaga, mas também ofensivo, porque ele era o principal jogador responsável por essa saída de bola, né, essa saída de bola com 3 jogadores. Você tem os 2 zagueiros, né, e esse primeiro volante, né, no meio dos dois. Além disso, o controle de espaço também eu acho que era muito fundamental na aplicação do futebol total, porque era necessário você diminuir os espaços quando você não tinha a bola e aumentá-lo quando você estivesse com a posse, para assim você criar um equilíbrio dentro de campo, né, para poder aplicar esse esquema do futebol total. Além disso, uma coisa que é bem interessante também é a questão da linha de impedimento. Como o time ele jogava numa intensidade absurda, fazendo muita pressão, né, no campo de ataque para recuperar a bola, né, para sempre ter a posse, o Ajax ele jogava muito adiantado. Por isso, todos os jogadores eles tinham que ficar muito espertos, porque eles tinham que estar compactados para não dar nenhum espaço, nenhuma brecha, né, para os adversários se aproveitarem. Então, acho que o Mitchell ele conseguiu mesmo fazer com que o coletivo em si rendesse, porque o Ajax tinha um jogador, né, fenomenal, acima da média, que era o Cruyff, mas os outros jogadores eles foram potencializados nesse esquema do Mitchell, fazendo com que, né, o Ajax fosse, né, um time imbatível, né, no início dos anos 70. Né? O time foi tricampeão da Champions League, campeão mundial interclubes, tricampeão holandês e da Copa da Holanda. Então isso mostra muito, né, esse legado que não só o Cruyff, mas também o Mitchell também deixou na seleção holandesa e também no Ajax. É isso, André, concordo muito. Você disse tudo, né? O sistema ele potencializa os jogadores, né, que talvez não tivessem tanta qualidade técnica, enfim, e também dá esse espaço para grandes jogadores se tornarem ainda maiores, né, que é o caso do Cruyff, e fazerem partidas e campanhas espetaculares, como o Cruyff fez no Ajax e também durante toda a sua carreira. E dando prosseguimento assim, ao programa, a gente vai falar agora um pouco sobre o goleiro do Ajax, né? O Heinz Stui. É um goleiro alemão que viveu essa era de ouro do clube holandês, né, do Ajax, e ele participou ativamente de todos os títulos do Ajax no começo dos anos 70. E duas curiosidades, né, sobre o Stui. Ele e o Bernd Dumberger foram jogadores que mais ganharam títulos por seus clubes sem ter jogado pela seleção nacional, porque na época, né, os clubes muito vencedores, né, o Dumberger jogou no Bayern de Munique também, que dominou muitas vezes o campeonato alemão lá nos anos 70, e eles eram reservas do Sepp Maier, que foi goleiro no título de 74. E uma outra curiosidade agora do Stui com o Sepp Maier, né, que o Stui é o segundo goleiro com o recorde de mais minutos sem levar gols em finais de Champions, ou seja, ele ficou 270 minutos sem tomar gols, só atrás do Sepp Maier, que tem 276 minutos sem tomar gols em finais de Champions, ou seja, dois grandes goleiros, e realmente o Stui era um grande goleiro do Ajax, né, foi muito bem, e também esteve durante esse processo de um time muito, muito vencedor, essa era de ouro que o clube viveu. E avançando um pouco, Léo, fala um pouco para a gente sobre o sistema defensivo, né? Complementa um pouco essa ideia da dupla de zaga, dos laterais, enfim, dá as suas impressões sobre esse setor do campo. A defesa do Ajax, é interessante falar do sistema defensivo no geral, porque, assim, para começar, todo mundo marcava. É até engraçado falar isso, né? Porque antigamente tinha aquele negócio de a defesa se vira, o ataque ataca e quem faz mais gol. Sim, mas o Ajax, além de ter o propósito de ficar com a bola, para não, né? Porque, como dizem os gênios, se você tá com a bola, não tem como se tomar gol. Porém,
na hora que o Ajax perdia a bola, eles faziam aquela pressão intensiva para ter a bola de volta, era até legal ver. Vamos supor, o Cruyff perdia a bola, aí ia o Cruyff, o Neeskens e mais outro para cima do cara, ia 3 de um só. O cara não tinha tempo para raciocinar com a bola no pé. Era muita pressão, era muita intensidade. Mas falando assim da defesa, né, que, claro, que às vezes carregava piano e tudo mais, por conta que, né, os jogadores faziam uma pressão sobre a bola. Se a bola passasse, era -3. Então a equipe adversária já tinha passado 3 jogadores num lance só. Então a defesa era formada pelo Subier, né, pela lateral direita, grande lateral direito. Ele participou 13 anos, né, da equipe do Ajax, né, formou uma era um grande jogador. Ele foi um dos defensores mais notáveis da época, jogava muito bem pela lateral. A gente não fala muito dele aqui no Brasil por conta de, né, não ser brasileiro e ter jogado na Europa há muito tempo atrás, mas na época ele era assim, um dos destaques da lateral direita no futebol europeu. Né? A dupla de zaga era formada por Hrushov e Blankenberg. Eu tenho dificuldade de falar esses nomes, perdão se falei errado. E eles contavam com o apoio do Hans, né? Como o André falou, que era um volante que a partir do momento que eles atacavam, ele fazia o papel de líbero e muitas vezes dava o primeiro combate. Um bom zagueiro, um bom volante também, no caso, né? Ele, muito importante para o esquema, porque ele tinha que ser muito inteligente, saber a hora certa, né, de onde está se movimentando, porque se ele deixasse a defesa muito vulnerável, o contra-ataque ocorreria e ia ficar tipo 2 contra 3, ia complicar, ou até mais. Ou até 2 contra 2 mesmo. Um jogador muito veloz complica. Então ele tinha que saber muito certo o time de movimentação. E a dupla de zaga também tinha que ter um entrosamento, né? Porque a função deles era cobrir os laterais, já que os laterais apoiavam muito. E o outro lateral, que também merece muito destaque, é o Ruud Krol. Ruud Krol, ele defendeu o Ajax por 16 anos. E ele jogava bem em todas as posições defensivas. Todas. Jogava bem de lateral, de zagueiro, de volante, muito versátil, muito bom jogador. E, assim, era uma peça importante no Ajax, né? Como eu já falei, o André também, o time atacava num 3-4-3, então ele fazia aquele apoio pela esquerda e muitas vezes o ponto esquerda, que era o Kaiser, ele entrava para a área, né? O Cruyff puxava a marcação, ele entrava para receber a bola, então às vezes alguém puxava ali, o corredor esquerdo era todo dele, então ele tinha que jogar na frente, mas defensivamente também não deixava comprometer. O Ajax, a gente destaca muito ele na frente por conta de todas as jogadas e toda a revolução, mas atrás também era muito inteligente, né? Um esquema muito bem formado e que merece muito destaque. É o que a gente fala sobre a questão do equilíbrio, né, Léo? Essa ideia, né, de equilíbrio, né, de compensações mesmo, e realmente era um time, uma engrenagem muito bem organizada e muito bem ajeitada para poder fazer essas compensações e esse balanço mesmo, né, para dar o equilíbrio de fato para o time. E falando um pouco sobre o meio-campo agora, né, André, eu queria que você falasse um pouco sobre esse setor que é importante, né, para o sistema dar certo, tanto em termos de recuperação de bola, como também de construção das jogadas, e também alguns destaques nessa posição, né, nesse setor do campo. Bom, beleza. Então, cara, o meio-campo, né, nós costumamos dizer que é o coração, né, de toda a equipe. E no Ajax não era diferente, porque o meio-campo, né, precisava realmente ser um setor do campo bem equilibrado, né, para que pudesse mesmo fazer essas questões ofensivas, mas também trabalhar defensivamente. Então, o meio-campo ele era formado, né, pelo Miren, pelo Hiskens, pelo Han, né, também, que era esse líbero no time. E esse trio ele era responsável principalmente, né, por conduzir essa posse, né, tanto para o ataque, mas também para fazer essa proteção na zaga. Então, o que acontece? Tanto o Hiskens como o Miren, eles eram bem ofensivos, né? Então, eles sempre davam muito apoio ao Cruyff, né? A dupla. E, principalmente, o Han, ele era um cara mais defensivo nesse sentido. Porque, como eu falei inicialmente, ele era o responsável, né, por fazer essas saídas de 3. Então, ele se tornava um líbero no time, né? Ficando mais recuado para fazer mesmo essa proteção da zaga. Então, ele ficava mais preso nesse sentido, deixando o Miren e o Hiskens com mais liberdade para chegar ao ataque, né? Para dar suporte, né? Não só ao Cruyff, mas também ao Suar e ao Kaiser também. Então, o meio-campo precisava ser bem equilibrado, porque era um estilo de jogo, né? Esse futebol total com muita posse de bola, mas ao mesmo tempo você tinha que ficar muito ligado na marcação
porque como o time jogava assim muito agrupado, né, muito coletivo, qualquer deslize que tivesse, né, poderia às vezes causar algum prejuízo, né? Tipo assim, poderia chegar na cara do gol o ataque adversário, né, fazendo com que o Ajax não rendesse totalmente. Mas então é muito legal ver essa questão mesmo, porque o meio-campo tem esse papel mesmo de atacar, mas também defender. André, é o risco que se corre, né? Quando você tenta ali jogar mesmo pressionando seu adversário, construindo já no campo de ataque, né? E essa era a ideia, né, do futebol total, dessas movimentações intensas e essas trocas de posição para construir as jogadas. E é o que a gente tem falado em alguns programas atrás também, né? Sobre a questão do meio campo. O meio campo é essa alma do time mesmo, é aquilo que faz o time jogar, que põe a engrenagem no lugar certinho para que o sistema continue rodando e continue funcionando de fato. E falando um pouco de ataque, né? Acho que a gente já destacou, mas vale sempre lembrar a grande movimentação, né, do time do Ajax, né? Com o objetivo de fazer esse desarranjo do sistema defensivo adversário, criar os espaços para as chances mais claras de gol, para as finalizações mais perigosas mesmo, né, que podem se tornar em gol. E essas movimentações muito precisas, muito bem treinadas, muito coordenadas, com o sistema bem ajeitadinho mesmo, e os jogadores também muito ligados, muito inteligentes taticamente, e muita qualidade técnica também, né? E o André citou, né, o caso do Suárez e do Kaiser, eles davam esse toque de habilidade, de velocidade pelos lados do campo, também encurtavam o seu espaço para dentro também, para tentar chegar na área, finalizar. E essa velocidade e essa habilidade combinadas eram um trunfo muito interessante nas mãos do Rinus Michels, né, que fazia esse ataque, esse sistema como um todo funcionar muito bem. E é claro, a gente tem que destacar, obviamente, mais uma vez aqui, o Johan Cruyff, né, a sua classe, a sua qualidade técnica, tática, a visão de jogo, né, essa autenticidade que o Léo também destacou, realmente um estilo de jogo que ele desenvolveu, né, um estilo de jogo próprio que ele se desenvolveu ao longo dos anos, muito também pelos conselhos, né, pelo comando do Rinus Michels, e também e isso faz com que ele seja um grande jogador e não só um cara assim que jogue para o coletivo, né? Ele usa o seu talento, a sua qualidade, a sua classe, a sua inteligência em termos de futebol para a equipe, né? Em prol da equipe. E isso é maravilhoso, né? Esse talento sendo colocado em prol da equipe para buscar as conquistas, né? E realmente o Ajax viveu um período muito grande de conquistas, de títulos muito significativos e realmente marcou época com títulos e também com um futebol muito, muito bonito e muito bom de se ver, né, nesse sentido. E agora, caminhando para o final, né, dessa edição, de mais uma edição do Tática dos Campeões Podcast, eu já agradeço a participação de todos vocês, né, do Léo, do André, e eu gostaria que vocês deixassem suas considerações finais, né, sobre esse time sensacional, histórico, revolucionário e muito vitorioso do Ajax, começando por você, Léo. Cara, esse time do Ajax foi extraordinário, a gente relatou muitas coisas aqui. Duas frases que o Cruyff falou, que eu até esqueci de mencionar quando eu estava falando sobre ele, que eu acho que retrata muito esse time, são essas. Né, primeiro ele fala dele: eu represento a era que provocou que o futebol ofensivo era divertido e bem sucedido, né, que é o Cruyff e o Ajax também, em que o time, eles buscavam atacar, a forma deles de se defender era atacando, e assim, o Ajax fazia 1-0, ele não ficava por isso, ele continuava martelando. Na final de 1971 ou 72 da Champions League, eu acho que é 72, que foi contra a Internacional, eu acho que 71 foi contra o Panathinaikos. A Inter era um time muito defensivo, muito retranqueiro e que era muito difícil de travar. O Ajax martelou o jogo inteiro e venceu por 2-0. Assim, podia ter sido mais, mas por conta da defesa ser muito forte. O Ajax era isso, era alegria, era futebol assim, futebol arte, como que a gente chama hoje, time para cima, time que buscava sempre estar com o ataque, sempre com a bola no pé, muita movimentação. Os jogadores, por não ter posição fixa deixavam a defesa perdida, porque naquela época era muito novo. Então era muito fácil você distrair 3-4 com movimentações pelo campo.
Então, isso era um ponto muito importante. E na outra frase, né, que é, se a bola está conosco, eles não conseguem marcar gols. Ou seja, ele, é que nem eu falei essa frase já, ele falava antes exatamente o que o Guardiola falava, para a gente ver a influência que, né, aquele Ajax e o Cruyff tiveram para o futebol atual. Então, o Ajax, ele buscava, né, ser um time com a bola no pé sempre, muito autêntico, né? Tanto é que, poxa, o Cruyff ali jogava como um centroavante, mas ao mesmo tempo era um meio, ele era um falso 9. O volante fazia o papel de livre para os laterais atacarem. Então, assim, e sem contar, como eu já falei, movimentação, às vezes o lateral esquerdo aparecia no meio, por conta da movimentação. O Johan Cruyff tinha jogo que ele tinha momento que ele estava na ponta esquerda, tinha hora que ele estava de volante. Era tudo movimentação. Então, assim, era lindo de ver, né? Quem pôde ver ao vivo deve ser maravilhoso. Eu só conheço o Ajax por vídeo, infelizmente, porque eu não era nascido na época. Mas é um time que tem que ficar na história e sempre vai ser lembrado e sempre vai ser aquele time primordial, como a gente pode falar, aquele time que iniciou um time que iniciou uma revolução no futebol e que times como o Barcelona do Guardiola existem por conta daquele time do Ajax. O ensinamento que o Cruyff aplicou no Barcelona existe por conta dos que ele teve com o Mitchell, certo? E, assim, num livro que eu vi que chama Noites Europeias, conta que o Mitchell e toda a delegação do Ajax, eles se inspiraram na seleção de 70 do Brasil, que também tinha essa questão da movimentação. Claro, não era tanta que nem a da Holanda de 74 e do Ajax do início dos anos 70. Porém, né, teve aquela inspiração para aprimorar. Então é muito legal, né, a gente ficar vendo, aprender um pouco mais sobre o futebol antigo, que é muito importante para o nosso atual, ser como é. Então esse time do Ajax tem que ser sempre exaltado e sempre lembrado. É isso, Léo. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Sem dúvida, é um time histórico e que precisa estar sempre nas nossas memórias, porque conceitos de jogo que são aplicados hoje foram começando a se desenvolver lá nessa época aí, no começo dos anos 70. Sem dúvida, é um time fantástico esse time do Ajax. E André, suas considerações finais e sua despedida, suas impressões. Mais uma vez, obrigado e até uma próxima. Valeu, Daniel. Valeu, Léo. Acho que foi mais um programa muito legal, né? Muito produtivo que a gente pôde destrinchar agora. Dessa vez foi o Ajax, né? Do futebol total. E eu faço das minhas palavras do Léo, né? Foi um time que realmente encantou, foi revolucionário, tanto que deu tão certo que funcionou, né, como base da seleção mesmo, da Holanda de 74, né? Boa parte desses jogadores que eram, né, os titulares do Ajax também foram titulares na Holanda, porque realmente foi esse futebol total foi muito marcante, muito lendário, né? Era muito mágico você ver os jogadores sempre querendo marcar gols, sempre querendo vencer, né? Trazer títulos, porque é isso que a gente espera do futebol, né? A gente espera que, claro, que os times joguem, né? Sempre tendo aquele equilíbrio, né? Não adianta você ficar só atacando também, né? E levando muitos gols. Mas que você também sempre, né? Tenha o domínio do jogo, tenha a posse, mas que seja aquela posse de bola produtiva, né? Porque a gente vê muitos times hoje em dia que trocam passes, mas ficam trocando passe de lado, ou uma coisa mais lenta, né? Que atrasa em si, né? O jogo. Então é muito legal a gente ver um time que sempre, né, tem essa posse para frente, busca o gol, né? Não está satisfeito com o resultado, sempre quer marcar, quer vencer. E eu acho muito legal, né, a gente ver como que os times antigos, né, eles moldam, né, essa base do futebol, porque atualmente, né, claro que com a evolução do futebol nós temos, né, muitos avanços, né, muitas diferenças, mas é muito bacana ver como que essa paixão, né, acho que os jogadores em si, nessa época, eles tinham muita paixão, muita dedicação mesmo pelas equipes, entendeu? Então acho que é muito gratificante a gente poder analisar uma equipe, né, que fez história nos anos 70. É isso, André. Você tem toda razão, né? É a parte romântica do futebol, né? Essa paixão, essa dedicação pelo jogo, né? Que hoje em dia as coisas mudaram muito, né? O futebol se tornou um grande negócio, é verdade. Tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos, como lá atrás também tinha seus pontos positivos e negativos, mas essa base, né, do futebol para que novos conceitos, novas aplicações do jogo possam
cada vez mais se desenvolverem e a gente continuar amando esse esporte que é simplesmente espetacular e que leva emoção, que leva paixão e leva sentimento para todo mundo, né? O esporte mais popular do planeta, enfim, é sensacional, né? A gente poder assistir o futebol e ver como esses caras lá do passado continuam ainda influenciando muitas vezes algumas ideias de jogo hoje, no presente. E é isso. Encerramos aqui mais uma vez uma edição do Tática dos Campeões podcast. Muito obrigado pela sua companhia. Se inscreva no canal do Futebol na Veia no YouTube. Também assine o feed do Futebol na Veia no Spotify para você ouvir o nosso podcast ou pelo Spotify ou pelo YouTube. E também siga-nos nas redes sociais, né? O Futebol na Veia no Facebook, no Twitter e no Instagram. E para mais textos da coluna, acesse futebolnaveia.com.br e procure a aba Colunas. Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima!